Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais 7 Bíblico. E hoje o tema é o poder da influência, é inevitável. Querido, eu tenho pensado muito nisso, o Espírito Santo tem feito eu refletir muito sobre isso. E eu tenho certeza que será uma bênção na minha e na tua vida, porque eu tenho sido muito ministrado por isso e eu creio que não será diferente com você, ok? Não é comum, às vezes eu pego texto base, às vezes eu não pego, mas se eu pudesse usar um texto, se eu estivesse trazendo uma palavra numa igreja hoje, eu iria ler Atos 11, no verso 26, que diz assim: tendo achado, levou-o para Antioquia e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Ok? Note uma coisa aqui, foi a primeira vez que eles foram chamados de cristão. Cristão significa pequenos cristos. Então, eles estavam literalmente sendo reconhecidos como miniaturas, sabe? Como uma réplica menor de Cristo. Ok? Há uns dias atrás eu falei aqui, eu trouxe um episódio aqui, Vida com Deus, quem assistiu, eu falava que Eliseu, mesmo depois de Elias ter subido aos céus, ele já estava com a capa, ele já estava fazendo muitos milagres, operando muitos milagres, mesmo assim ele foi reconhecido numa determinada situação, não por quem ele se tornou, mas pela sua capacidade de ser servo. Ok? Então, de ser discípulo, ok? Então, a influência, querido, é extraordinário. O poder da influência, entenda, de qualquer forma você vai sofrer sob o poder da influência. A questão é, quando você tomar esse toque, né, vamos colocar assim, quem vai estar te influenciando? Acho que essa é a grande pergunta que você precisa se fazer. Quem vai estar te influenciando? Né? Você vê, os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristão em Antioquia. Ok? Então a primeira vez que alguém olhou e falou assim, olha, eles são pequenos cristos. Isso é muito forte. Né? Gosto muito de uma fala, de uma expressão do saudoso Miles Monroe, que ele diz o seguinte: é melhor ser uma ovelha no meio de 100 leões do que ser um leão no meio de 100 ovelhas. E depois ele explica o motivo dessa fala, que ele diz o seguinte, que uma ovelha criada em convivência com 100 leões, a tendência, é claro que há salvo raras exceções, mas em 99% dos casos a tendência é que ela seja uma ovelha, ela tenha todo o aspecto de ovelha, mas se comporte e pense como um leão, por causa da influência. E aí ele vai explicar também o lado contrário, que é o quê? É um leão sendo criado, vivenciando dia após dia, no meio de 100 ovelhas. A tendência é que ele seja um leão, que ele tenha todo aspecto de um leão, características de leão, mas na verdade ele vai pensar e se comportar como uma ovelha. Tudo isso baseado no quê? No poder da influência. Ok? Um outro episódio também eu falava que me diz com quem andas, quando Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 13, no verso 20, diz: quem anda com sábio será sábio, mas quem anda com tolo será destruído. Então note que Salomão também fala sobre a questão da influência, ou seja, preste bem atenção, meu irmão, no mundo, aprenda isso, no mundo você não consegue sobreviver sem se relacionar. É impossível você sobreviver sem se relacionar com ninguém, ou seja, sabe, se você fizer isso você cai em depressão, essa é a verdade. Porque nós não nascemos para caminhar sozinho, para ficar sozinho, nós não nascemos. Nós nascemos para se relacionar, né? Por isso que um dos poderes mais efetivos
que o homem tem hoje nas mãos é a unidade, ok? É um dos poderes mais efetivos, mais eficazes que o homem tem nas mãos, é a unidade. Meu irmão, a Bíblia diz que diante da multidão até o rei treme. Olha isso. Por quê? Por causa da unidade. Ok? Eu falei aqui sobre o poder da unidade e literalmente é o único poder real, infalível, ok? É o poder da unidade. Só que quando um homem, uma mulher não quer se relacionar, e quando eu digo se relacionar, meu irmão, não estou falando de relação amorosa não, tá? Estou falando de network, sabe? Conversar, trocar ideias, sabe? Estabelecer projetos, se relacionar, meu irmão, sabe? Caminhar junto, né? No nosso caso aqui, nós somos cristãos, a gente conhece muita gente, aprende a gostar nos cultos. Isso é se relacionar. Isso é estar se relacionando socialmente, ok? Nascemos para fazer isso. Agora, a pergunta que nós temos que fazer todo dia é: quando essas pessoas começarem a me influenciar, né, o que eu vou ser? Ou você precisa decidir ser o influenciador, que aí quem chegar perto de você vai ficar bem, entendeu? Porém, você precisa estar bem, porque ninguém cura se não estiver curado. Ninguém transforma se não foi transformado. É necessário que você tenha chegado no ponto aonde você quer que a pessoa chegue, ok? Só assim você consegue ajudar. Então é necessário você fazer esse cálculo, essa análise, ok? Porém, se tem uma coisa, meu irmão, que não dá para errar, é que o poder da influência é inevitável. Você não consegue evitar, sabe, o poder da influência. Você vai ser influenciado de qualquer forma, sabe? Olha, mas eu sou muito inteligente. Meu irmão, para com isso. Hoje você é influenciado pela internet. Hoje você é influenciado pelo celular, sabe? Não tem jeito. Você precisa entender esse segredo. A influência vai te alcançar, de qualquer forma. A pergunta que você tem que se fazer é: aonde eu vou chegar quando eu começar a ser influenciado? É claro, você também vai influenciar, aprenda isso. Uma via de mão dupla, ok? Você influencia e mesmo que não perceba, é influenciado, ok? Você quer ver um exemplo bem prático disso? Um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe têm os filhos e, meu irmão, não tem jeito. Os filhos vai pegando traço, vai pegando jeitos, vai pegando atitudes, vai pegando até palavra em alguns casos, e eles vão replicando. Por quê? Porque eles estão sendo influenciados. Sabe, o poder da influência é inevitável. E ouça bem, quanto mais perto, maior é a mudança. Porque por isso que Jesus, quando estava discipulando os seus discípulos, ele queria ficar 24 horas perto dos discípulos. Por quê? Ele queria imprimir o caráter, os princípios que ele estabeleceu na terra dentro dos discípulos. E isso só estando perto. Para esse relacionamento se estreitar e os discípulos conseguirem alcançar tudo o que Jesus tinha planejado para eles, querido, só estando perto full time, entendeu? Que foi o que aconteceu. Se você avaliar, foi isso exatamente o que aconteceu. Foi um discipulado intensivo de 3 anos e meio. Eles sempre juntos, sempre perto, salvo raras exceções que eles tinham que ir comprar comida. Mas a verdade é que a influência alcançou. A influência chegou e todo mundo sofre essa influência, seja de quem for. A questão é saber de quem você está mais perto, porque quanto mais perto, maior a influência. Aprenda isso, guarde isso aí, anote isso daí, meu irmão. Isso aqui é uma pérola, ok? Quanto mais perto, maior a influência. Tá entendendo? Quanto mais perto você estiver, maior será a influência, tanto de você para outra pessoa, quanto da pessoa para você. Agora, olha esse segredo. Tem gente que não precisa de pessoas perto para ser influenciada. Isso aqui, querido, é importante e é grave. É muito sério isso. Por quê? Tem gente que consegue ser influenciado por uma situação, por um acontecimento. Tem gente que consegue ser
influenciado por algo que viu, ou seja, não é ninguém, sabe? É uma visão que teve, é um relatório, sabe? Um relatório, sabe? Querido, não seja influenciado por isso. Meu irmão, pelo amor de Deus, você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Eu acredito que a primeira coisa que você tem que aprender é quem você é. Sabe? Entenda bem, olha esse mindset. Os discípulos ficaram tão perto, mas tão perto de Cristo, que eles foram chamados de cristão. Pequenos Cristo. Então, vamos lá. Se você ficar perto de gigantes, então é provável que você um dia seja chamado de gigante. Ok? Ou de pelo menos de uma réplica menor. Não foi isso que falaram com os discípulos? Pequenos cristos, são cristãos, são pequenos cristos. Então, a ideia é exatamente essa. O princípio é o mesmo. Ok? É você saber quem você é. Você precisa saber quem é. Sabe? Você não pode ter crise de identidade, meu irmão. Você precisa saber quem você é. Por quê? Porque as pessoas vão te chamar disso. Sabe, acho que um exemplo muito claro para nós é um filho de um cachorro, filhote de cachorro, chamado como? De cachorrinho. Simples. Ah, mas quem disse? Não, porque ela é filho, é o filho, é por causa da paternidade, entendeu? É por causa da paternidade. Isso é muito forte. É por causa da paternidade que ele é chamado desse jeito. Ninguém falou, ninguém publicou em jornal, não. É por causa da paternidade. Você olha quem é o pai e você fala quem é o filho. Isso é forte, isso é muito forte. Tá entendendo ou não? Por quê? Porque a ideia é que o filho se tornará pelo menos semelhante ao pai. Pelo menos parecido ao pai. Entendeu? É esse o grande segredo. Então, você precisa entender isso, quem você é, de quem você é filho. Você precisa perceber, meu irmão. Você precisa perceber de quem você é filho. Porque você vai replicar o que o teu pai é e faz. Ok? Então é preciso que você entenda esse segredo. É preciso que você entenda e guarde no teu coração. O primeiro passo para que eu possa influenciar positivamente as pessoas ao meu redor é eu estar preparado, mas não apenas isso, é eu identificar quem eu sou, sabe? De quem eu sou filho, qual é a minha paternidade. Tá entendendo ou não? É muito forte. Você vê, você quer um exemplo muito bacana, uma pessoa que é movida, que é influenciada pela circunstância? O coxo na porta da igreja, na porta do templo, quando Pedro e João vão orar, olha o que acontece. O que acontece é curioso. Eles estão indo orar, e aí de repente, na hora que eles estão entrando, o coxo olha para eles e pede uma esmola. Presta atenção nisso. Ele tinha a situação que ele vivia, as circunstâncias que ele vivia, fadou ele a viver uma vida com a paternidade maligna. Ok? Por quê? Porque é o que Satanás é. Ele é um pai maligno, um pai que não liga com os filhos. Sabe? Que quando eu digo os filhos, eu também falo referindo a escravo, porque ninguém serve a Satanás por vontade própria, ok? É sempre baseado em extorsão, sabe? Obrigação, sabe? É aquele negócio terrível que a gente já conhece. Agora, veja o que acontece quando Pedro olha para ele e diz o seguinte: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Preste atenção no que acontece. Ele levanta e ele começa a pular e glorificar a Deus. Veja, ele já sabe de novo de quem ele é filho. Tá entendendo não? Ele esqueceu, ouça, ele esqueceu a esmola. Isso é sobrenatural, querido. Ele esqueceu a esmola, ele esqueceu
porque ele precisava de esmola. Por quê? Porque o pai verdadeiro, o seu pai verdadeiro, deu exatamente o que ele precisava. E o que ele precisava? De cura. Ele precisava andar outra vez. Ô glória! Tá entendendo? Por quê? Porque a situação influenciou ele durante muitos anos. Mas quando ele foi liberto daquela situação, tudo mudou. E é o que nós precisamos entender. Situação alguma pode mover o nosso pensamento, a nossa atitude, o nosso querer, a nossa vontade. Por quê? Quando isso acontecer, a gente troca de paternidade. Porque é nesse momento que a gente fica fraco e Satanás vai se aproveitar. Você está entendendo? Ele faz isso, querido, acredite. Satanás faz isso. Você precisa saber quem é, você precisa ser influenciado apenas pelo Espírito Santo. É como eu quero terminar. Na verdade, eu estou adiantando aqui um pouco o final. Por quê? Se todo mundo sofre o poder da influência e psicologicamente é comprovado que quanto mais perto, mais influenciado você é, então gruda no Espírito Santo, querido. Oh, glória! Isso é muito forte de ouvir, né? Gruda no Espírito Santo. Já estou caminhando para o final. Gruda no Espírito Santo. Quanto mais perto do Espírito Santo você estiver, mais influenciado por ele você será. Ah, meu irmão, isso é muito forte. Sabe? Você precisa estar perto do Espírito Santo, mas bem perto mesmo. Porque se você estiver muito, muito, muito perto dele, ele vai te influenciar. E acredite, você nunca mais na sua vida inteira você vai ser a mesma pessoa. Porque quando se é influenciado pelo Espírito de Deus, ah, meu irmão, é só vitória, é só glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a dica do Mindset de hoje é exatamente esse. Já que você, querendo ou não, né? Já que você, se você quiser, você vai. E se você não quiser, você também vai ser influenciado pelo poder da influência, ok? É inevitável, sabe? Seja seu pai, sua mãe, seu tio, seu patrão, meu irmão, você vai ser influenciado, ok? Já que isso é universal, isso é uma verdade universal, você pode estar bem pertinho do Espírito Santo. O que você acha? Oh, glória! É maravilhoso, não é? Só a possibilidade. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Guarde esse mindset. Que esse mindset venha mudar a tua vida, né? O poder da influência é inevitável, ok? O poder da influência não dá para ser evitado. Você vai ser influenciado de uma forma ou de outra. Acredite, não tem jeito. Você sempre será influenciado em qualquer nível, em qualquer esfera da sociedade. Você sempre será influenciado. O que você precisa se policiar é, já que eu vou ser influenciado de qualquer forma, eu vou ficar perto de alguém que vai me influenciar positivamente, concorda? Por quê? Se você, né, o que Salomão fala no capítulo 13 de Provérbios, no verso 20, quem anda com sábio será sábio. Ô glória! Tá entendendo ou não? É esse o segredo que você precisa entender. Então, que Deus venha te abençoar. Guarde esse mindset em nome de Jesus. Se você estiver nos ouvindo pelo aplicativo de stream de áudio, printa a tela aí, meu irmão. Compartilha nas suas redes sociais. Nos ajude a divulgar o nosso podcast em nome de Jesus. Se você estiver nos ouvindo no YouTube, siga nosso canal, ative o sininho para que quando um vídeo novo for lançado, você seja notificado. Quero lembrá-los que a partir do dia 1º, ouça, algumas mudanças vai acontecer no nosso podcast a partir do dia 1º, ok? Então vai ser assim, a partir do dia 1º, toda segunda e toda sexta, toda terça e toda sexta, né? Que é como acontece já hoje, vai sair um novo episódio. Só que tem um detalhe, na terça eu sempre vou estar dando um mindset bíblico, eu sempre vou trazer um mindset bíblico, achar que aquele texto, sabe, pedir aquele segredo do Espírito que está naquele texto e vou aplicar na nossa vida. Entenda bem, o que diferencia o mindset bíblico de outros podcasts por aí?
É porque eu não te ensino apenas a palavra. Eu pego o mindset do que a palavra, que contém na palavra, e aplico de forma contemporânea, ou seja, no que a gente vive hoje, ok? Na tua vida, para que você venha praticar. É um método praticável, ok? Da palavra. É o método extraído do texto, da história, do contexto bíblico, para que você aplique de forma prática na sua vida, ok? A mindset é configuração mental. Então essa é a ideia, configurar a sua mente para que você pratique de forma real aquilo que você está aprendendo, ok? Então, dia 1º, na terça-feira, nós vamos continuar extraindo esse mindset e passando para você. Já na sexta-feira, nós vamos fazer séries de leituras de capítulos de livros da Bíblia, ok? Então, nós vamos aprender sobre cada profeta, até acabar a Bíblia, meu irmão, nós vamos ter o que aprender e não muda, tá? A diferença do episódio de terça para sexta é que o de terça eu continuo aplicando de forma prática, ok? Na sexta, o método muda um pouco, a explanação, nós teremos uma explanação daquele capítulo que foi lido. Então a gente lê um capítulo, vai ter um fundinho musical, você vai aprender muito, muito, muito sobre a Bíblia e eu tenho certeza que será uma bênção na tua vida, ok? Em contrapartida, ouça bem, nós vamos tirar, certo? Um episódio de mais 7, na teoria pelo menos, né? Do ar, ok? A gente não vai mudar. Na sexta-feira a gente vai fazer leitura bíblica. A gente vai começar no livro, vai terminar ele, sabe? Provérbios, Jonas, a gente vai para Ezequiel, Jeremias. Vai ser tremendo, meu irmão. Nós vamos aprender muito, vai ser muito poderoso, ok? Só que tem um detalhe. Na segunda, na quarta e na quinta, ok? Porque o nosso episódio vai ser terça e sexta, como já é hoje, ok? Só que na segunda, na quarta e na quinta, nós teremos flash de 8, 7, 9, 10 minutos no máximo 12 minutos, tá? Com o mais 7 do dia, ok? Então não vai ser mais da semana. Os mais 7 da semana vai ser o episódio da terça e a leitura bíblica com explanação na sexta, ok? Segunda, quarta e quinta, nós teremos aqueles insights, sabe? Insight bíblico mesmo, poderoso, para você passar o seu dia, E assim, essa é a boa notícia, assim você vai passar toda semana sendo ministrado, ok? Vai ser maravilhoso, ok? Então isso vai funcionar tanto para as streams de áudio, quanto para o YouTube, ok? Então, que Deus te abençoe, compartilha muito esse episódio, né? Se você está nos ouvindo pelo YouTube, como eu disse, pega lá o link, manda no seu grupo de WhatsApp. Se você está nos ouvindo no Google Podcast, nosso maior público nos ouve pelo aplicativo Google Podcast, ok? Então, você pode seguir o caminho da maioria dos nossos ouvintes, baixar o aplicativo Google Podcast e assim você poder ouvir e compartilhar, ok? Lembrando que no YouTube é muito importante que você siga o canal, ative o sininho e deixa o seu joinha, deixa o seu like, para que o algoritmo do YouTube veja que o nosso conteúdo é relevante e ele divulgue para mais pessoas. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo episódio do podcast Mais 7 Bíblico. Deus abençoe. Tchau, tchau.